O que é violência? Quais os tipos de violência que existem? E como isso pode afetar a nossa família? É o que nós vamos analisar no estudo de hoje e nós vamos entender o que a Bíblia nos orienta sobre este tema. É agora Escola Bíblica. Alegria ter a sua companhia, estarmos juntos mais uma vez aqui no programa Escola Bíblica pela TV Novo Tempo, o canal da esperança. É muito bom estarmos juntos. Eu espero que o seu final de semana tenha sido um final de semana agradável, que você tenha aproveitado aí junto com a sua família, que você tenha congregado, tenha ido à sua comunidade religiosa. Eu sempre faço aquele convite especial para você procurar uma igreja adventista mais perto da sua casa. É só você entrar no site encontreumaigeja.com.br, você será bem-vindo, é só você chegar lá, eu sempre digo isso aqui, né? Chega lá e diga, olha, o pastor Gilmar do programa Escola Bíblica da Novo Tempo me convidou para vir aqui. Eu tenho a certeza que vai ser uma grande bênção. Independentemente se você congrega numa outra comunidade, vamos crescer, vamos conhecer mais da Palavra de Deus. Falando em conhecimento da Palavra de Deus, você sabe que aqui na Novo Tempo a gente produz trimestralmente revistas Esperança. Isso mesmo, que são distribuídas gratuitamente para você que é nosso telespectador, você que acompanha a TV, você que acompanha a rádio, você que acompanha a web. Por isso, nós estamos nessa temporada aqui no programa Escola Bíblica, a gente estuda as revistas Esperança, a gente estuda os estudos também da nossa instrutora bíblica virtual Esperança e nós oferecemos para você gratuitamente. Se você deseja conhecer mais, se você quer conhecer mais da Palavra de Deus, é só você pedir a revista Esperança aqui. E nessa temporada, nós estamos estudando a revista Esperança Entre Família. Então ligue agora, 0 Operadora 12 21 27 31 21. Semana que vem a gente tem lançamento já, diretor? Semana que vem aí a nossa nova revista Esperança na Mira da Verdade, que é o nosso programa, são perguntas que são feitas. Eu tenho a certeza que vai ser uma grande bênção para você, vai ser muito enriquecedor. E se você quer aprofundar o tema de família, essa é a revista que nós estudamos em dezembro e estamos terminando agora no mês de janeiro. Então você pode ligar, é o 0 Operadora 12 21 27 31 21, ou você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. É simples, é só você escrever aí, quero receber a revista, tá? Você vai receber um link, se você quiser continuar conversando pelo WhatsApp e fazer a sua inscrição pelo WhatsApp, você pode fazer. O número está aqui, ó, é o 1298244 4449, 1298244 4449. O conhecimento nos traz libertação. O conhecimento nos dá uma nova oportunidade. E nós vamos estudar hoje e amanhã a importância de entendermos que Deus quer que nós sejamos respeitados, que nós sejamos pessoas que sejamos tratados com amor e com carinho. Nós vamos entender que qualquer ato de violência, seja ela física ou psicológica, é contra a vontade de Deus. E nós vamos entender hoje e amanhã como podemos detectar violências que sejam físicas, psicológicas e como nós podemos ajudar aqueles que estão passando por essa situação. Sempre é um tema muito delicado, mas de muita importância. E você sabe que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem um projeto, eu aproveito para estender um pouquinho e falar sobre isso, um projeto que é divulgado em toda a América do Sul a cada ano, um projeto porque a melhor forma de a gente quebrar atos de violência é quebrarmos o silêncio. A gente não pode admitir nenhum tipo de violência, seja ela física ou psicológica. Vamos conversar um pouco hoje e amanhã sobre esse tema. Vamos orar para que o Senhor nos dê iluminação,
sensibilidade para a gente entender, porque eu posso estar falando para você que está sofrendo e precisa interromper. Ou posso estar falando para você que é um agressor e que precisa, pelo poder do Espírito Santo, cessar qualquer ato de violência aí na sua casa. Por favor, vamos orar? Pai do céu, que pelo poder do Espírito Santo a gente tenha compreensão daquilo que vamos estudar, daquilo que vamos conversar. Que a gente, em nome de Jesus Cristo, pelo poder da Tua palavra, a gente traga libertação para aquele que está sofrendo fisicamente, aquele que está sofrendo emocionalmente. Por favor, meu Deus, nos ajude para isso. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Vamos lá, eu quero despertar em você isso que é o nosso projeto, que é sempre não aceitarmos nenhum tipo de violência, porque, como eu mencionei, o Senhor deseja que sejamos tratados de forma educada e de forma amorosa. O título dessa lição, que é a nossa última lição, penúltima, né? Nossa penúltima lição, o título dessa lição tem exatamente o título desse projeto, é a lição 14, Quebrando o Silêncio. Vamos conceituar nessa primeira parte e na segunda parte nós vamos aprofundar a visão bíblica sobre o tratamento que nós devemos ter em relação ao nosso próximo, tá? Pode ser considerado violência qualquer ação ou omissão que cause sofrimento ou dano na vida de uma pessoa ou na sociedade como um todo. Qualquer ação ou omissão. Então, estar diante de um cenário de violência e não agir diante desse cenário faz com que a gente seja cúmplice diante disso. E aquele que se diz um cristão, aquele que se declara, eu estou falando aquele que se declara cristão, porque basicamente aqui nós temos nossa fundamentação, uma fundamentação cristã. Então aquele que se declara um cristão não pode aceitar nenhum tipo de ação ou omissão diante de um cenário de violência. A violência pode assumir diferentes formas. Pode afetar a integridade física, pode afetar a integridade psicológica, emocional e social. E até mesmo a dignidade de um ser humano. E a gente vive como um conceito profético, e ao longo da história a gente percebe isso, né? Mas dentro de uma visão profética, que por esfriar o amor, ou seja, o respeito nas relações, o amor como um tratamento, eu já falei sobre isso aqui, por esfriar o amor, a gente tem a violência cada vez mais crescente, de todas as formas que podem ser afetados, seja física, seja psicológica, emocional ou social. Casos de violência podem acontecer no ambiente familiar, podem acontecer no ambiente de trabalho, nas ruas, assim como hoje, numa outra esfera de atuação que são as plataformas digitais. Em todos os casos, a violência prejudica tanto as vítimas quanto a sociedade, o ambiente em que ela está inserido. Ou seja, em todos os casos, deixar com que a violência cresça, sermos omissos diante de quadros de violência, faz com que o ambiente familiar seja prejudicado, faz com que o indivíduo seja prejudicado, faz com que o ambiente social seja prejudicado. Por isso, mais uma vez eu digo que aquele que se declara cristão não pode ser um indivíduo que não tome uma posição diante de atos de violência, atos que muitas vezes desejam ou querem ser justificados, mesmo num cenário mundial. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 7% das mulheres entre 15 e 44 anos são mortas de forma violenta no mundo todo. 7% das mulheres entre 15
44 anos. Cerca de 85 mil meninas e mulheres foram mortas de forma intencional em todo o mundo em 2023. Isso significa um assassinato a cada 10 minutos. Os casos de feminicídio, eles são crescentes no mundo e se você buscar os dados no Brasil, eles também têm sido cada vez mais crescentes diante dos dados de declaração, né? Diante dos dados de registro. Violência contra a mulher tem sido crescente. Em alguns lugares, infelizmente, não há uma manifestação pública, um registro desses casos. A gente tem um mapa hoje nacional dos estados onde a gente tem as maiores denúncias a respeito desse tema, né? Em vários países, cerca de 69% das mulheres, 69%, se a gente vai pensar que de cada 10, praticamente 7, de cada 10 mulheres, 7 relataram ter sido agredidas fisicamente. E aproximadamente 47%, ou seja, de cada 10, 5, quase 5, né, 4,7, declaram que a sua primeira relação sexual foi feito de forma forçada. São dados que realmente fazem a gente pensar no tipo de cenário, tipo de situação que a gente vive no mundo, a falta de respeito, de integridade às mulheres. 60% das vítimas, ou seja, de cada 10, 6 mulheres foram violentadas por companheiros ou por pessoas relacionadas à família. O problema da violência no lar é uma realidade. Percebam, de cada 10, 6 foram violentadas por companheiros ou por pessoas relacionadas à família. No Brasil, vamos trazer esse número um pouco mais próximo da nossa realidade, o número de feminicídios chegou a mais de 1.400 apenas no último ano, 2023, né? Esses dados são de 2023, a gente tinha dados até o meio de 2024 e agora, sempre no início do ano, a gente vai ter os dados totais de 2024. Vamos pensar um pouquinho agora, vamos ampliar tipos de violência para que a gente tenha consciência, para a gente detectar isso e não nos tornarmos omissos diante dessa situação. Então, quero conversar com você sobre isso. Deixa eu te dizer uma coisa. Se eu falo sobre esse assunto e de alguma forma você se identifica com esse assunto, requer de você uma posição, e a gente vai trabalhar isso, requer de você uma atitude. Por quê? Porque eu não posso ser condescendente, permitir que um agressor se preserve sem nenhum tipo de ação. Porque quando eu permito isso, eu faço com que a violência seja crescente e que ela não vai parar. E dentro de um cenário familiar, isso vai afetar os filhos e vai fazer com que filhos também se tornem agressores. Eles estão sendo agredidos hoje, mas se tornem agressores no futuro. Vamos lá. Principais características da violência. A intencionalidade. A violência é geralmente intencional, ou seja, o agressor busca causar dano ou sofrimento à vítima. Dano físico ou psicológico. Pode causar lesões corporais ou danos emocionais e psicológicos profundos. Desrespeito aos direitos humanos. A violência viola o direito fundamental das pessoas a 3 aspectos: segurança, dignidade e respeito. Desigualdade de poder. Muitas vezes a violência é resultado de uma relação de poder desigual, onde o agressor usa posição de força ou controle sobre a vítima. Vejam que a dimensão da violência atinge vários aspectos. A gente não fica somente ao aspecto físico, se dá ao aspecto psicológico, se dá dentro do ambiente familiar, mas se estende a todos os ambientes.
onde há um exercício de poder, onde o indivíduo ou aquele que está sendo agredido é visto de forma inferior. Agora vamos trabalhar um pouquinho para que você tenha clareza e para que você também eduque, para que você ensine seus filhos a não aceitarem esse tipo de ação. Quais são os tipos de violência? Primeiro, violência física. Agressões que causam dano ao corpo, como socos, tapas, chutes, lesões com objetos, está dentro do conceito de violência física. A violência sexual, qualquer ato sexual sem consentimento, incluindo abuso, assédio e estupro, está enquadrado dentro da violência sexual. Violência psicológica ou emocional. Uso de palavras ou comportamentos que causam sofrimento mental ou emocional à vítima, como humilhação, ameaças, chantagens ou isolamento. Perceba que, às vezes, um cenário familiar onde há algum tipo de descontrole, um cenário familiar onde nós não temos como base o verdadeiro conceito de amor, que é o comportamento, porque aquele que ama vai gerar um comportamento de respeito, pode se gerar violência física, violência sexual ou violência psicológica e emocional, com tratamentos que gerem humilhação, ameaça, chantagem ou isolamento. Também há a violência patrimonial, destruição de objetos pessoais, como móveis, roupas, documentos, retenção de bens materiais da vítima, impedindo o acesso aos seus próprios recursos. Ao longo da vida, a gente vai percebendo, que a destruição, às vezes, não há uma agressão física direta, não há uma agressão emocional direta, mas há uma agressão através da destruição das coisas dentro da própria casa, que vai gerar naquele que vive nesse ambiente, indiretamente, porque a agressão não foi direta, mas indiretamente uma agressão emocional nele, psicológica, nesse ato de destruição. Por isso, nenhum tipo de ação como essa deveria ser aceita. A destruição das coisas da própria casa, que vão afetar psicologicamente também aquele que está vivendo nesse ambiente. Dificultar o acesso ao trabalho ou à educação para a pessoa que dependa economicamente do agressor. Também está dentro do conceito de violência patrimonial. Tá? Violência moral. Causa danos à sua imagem ou honra, como fazer acusações falsas para prejudicar a reputação de alguém, espalhar informações prejudiciais, mesmo que sejam verdadeiras, com a intenção de prejudicar a imagem da pessoa, ofender alguém diretamente, ferindo sua honra ou a sua dignidade. Estas descrições se enquadram dentro do conceito de violência moral. Violência contra crianças e adolescentes, abuso físico e sexual, negligência quando os pais ou responsáveis não garantem cuidados básicos, como alimentação, higiene e educação, o trabalho infantil, forçar uma criança a trabalhar em condições inadequadas ou perigosas. Parece, que a gente está muito longe desta realidade, mas infelizmente, recorrentemente, nós vemos essas notícias. Em um mundo que gira em torno do consumismo e da alta produção, para que o mercado gire nesse consumo, nós temos em muitas partes do mundo exploração infantil por parte de grandes empreendedores. E se somos cristãos, não podemos aceitar esse tipo de atitude. Não podemos aceitar ou manter
através das nossas ações, esse tipo de violência contra crianças. E agora, como eu citei, lá no começo nós temos a violência digital, envolve o uso das plataformas digitais para prejudicar as outras pessoas. O assédio online, como humilhar ou ameaçar alguém através das redes sociais, a exposição de fotos íntimas sem consentimento, o roubo de identidade, quando alguém assume a identidade de outra pessoa para prejudicá-la. E aqui, queridos, nós precisamos ficar atentos, principalmente no processo educacional dos nossos filhos. E eu quero dizer para você, quando a gente publica uma foto, mesmo no nosso meio familiar, de nossa proximidade familiar, quando nós estamos expondo, aquela foto não se torna mais um uso pessoal. Isso pode ser usado em qualquer âmbito, em qualquer lugar. Precisamos ensinar os nossos filhos num manuseio correto, responsável daquilo que nós publicamos. Violência institucional, quando instituições como escolas, hospitais, forças de segurança cometem atos de abuso ou negligência contra o indivíduo, usando a sua autoridade, muitas vezes imposta, para que o outro seja menosprezado. Violência social ou estrutural, condições de desigualdades sociais que levam a exclusões ou condições da vida, de vidas prejudiciais, como a violência econômica ou a discriminação racial. E aqui, só para a gente pensar um pouquinho nesse tema, para a gente ir para a conclusão. A discriminação racial causa danos psicológicos, emocionais e físicos. Afeta tanto as vítimas como a sociedade em geral, pois cria divisões, prejudica o desenvolvimento social e econômico, além de aumentar a desigualdade. E, infelizmente, a discriminação racial está envolvida ou está, historicamente dentro da nossa visão cultural, e nós, infelizmente, crescemos dentro desse ambiente prejudicial e agimos sem ter percepções. E a gente precisa, e a gente vai ver que o Evangelho vem para nos libertar de qualquer tipo de racismo. O racismo pode se manifestar de diversas formas, desde atitudes e práticas individuais até estruturais, até através das estruturas sociais, políticas e econômicas que favorecem certos grupos em detrimento de outros. Para Deus, a discriminação racial representa um roubo da honra alheia. Aquele que não faz acepção de pessoas nos convida a valorizarmos todas as pessoas, independentemente da raça ou da posição social. Quando nós vamos para Atos, a descrição do capítulo 10 de Atos e o chamado de Pedro para pregar para aqueles que estavam fora do mundo religioso judeu, o Senhor está dizendo ali, o Senhor está quebrando. Depois você pode ler esse capítulo, nós já o estudamos aqui em determinado momento. O Senhor está dizendo que ele, Pedro, não deveria fazer acepção de pessoas, lhe dando uma visão, a visão do lençol. Ali haviam todos os tipos de animais. Ele falou, mas como? Ali não tem a ver com comida, mas tem a ver, Pedro, não faça acepção de pessoas. O Evangelho é para todos. E eu quero concluir com alguns conselhos bíblicos importantes para a gente que busca fazer a vontade do Senhor. Como os conselhos que Tiago dá, e esse capítulo, capítulo 2, é um capítulo sobre a acepção de pessoas, a discriminação que havia, até por questões financeiras, tá? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, se você fizer a vontade do Senhor, você vai amar o próximo como a ti mesmo. Fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Dentro do cenário bíblico, dentro da visão bíblica, todo indivíduo deveria ser aceito por esta comunidade, todo indivíduo deveria ser recebido por esta comunidade, não poderia haver nenhum tipo de discriminação. O outro texto é Provérbios capítulo 3, verso 31. Não tenha inveja do homem violento,
nem siga nenhum dos seus caminhos. A Bíblia ensina que a violência é contrária aos princípios do reino de Deus e ela é incompatível com os ensinamentos de Cristo. E quando a gente olha historicamente, infelizmente, a imposição e o desejo que as pessoas se convertessem levaram movimentos religiosos à violência para impor o Evangelho. Mas a Bíblia é muito clara em dizer que o amor lança fora o medo. E o amor, a base, a liberdade que nós temos em Jesus Cristo é quando nós aceitamos o Evangelho e deve ser. A prática da violência não deve fazer parte da vida daqueles que seguem a Jesus. Por isso, em Mateus capítulo 5, verso 9, dentro do Sermão do Monte, o Senhor vai dizer claramente: bem-aventurados ou abençoados, felizes são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ouça bem, meu querido, agredir o cônjuge ou disciplinar os filhos de maneira violenta jamais seria coerente com esses valores apresentados pelo Senhor. Jesus ensinou que aqueles que promovem a paz são abençoados e refletem o caráter de Deus. E a minha pergunta para você agora é: diante desse cenário, diante dessas orientações, diante desse quadro onde a gente vê a violência em vários níveis, você deseja ser um pacificador? Você deseja tratar com dignidade e com respeito aqueles que vivem perto de você? Se você um dia foi entregue ao Senhor Jesus, se um dia você se entregou ao Senhor Jesus, se um dia você abriu o seu coração para que o Espírito Santo trabalhasse na sua vida, não há nada que você possa fazer além de amar e de tratar com respeito. Esse é o fruto do Espírito. São os gomos, sabe, que se manifestam através do seu comportamento. E se você está sendo tratado com violência, não se cale diante desse cenário. Amanhã nós vamos conversar um pouquinho mais. Você não merece, você não pode ser tratado com nenhum tipo de violência. Pai do céu, nos ajude pelo poder do Espírito Santo a termos um coração transformado e tratarmos aqueles que vivem ao nosso lado com amor e com dignidade. Se alguém está sendo tratado com violência, eu clamo em nome de Jesus Cristo que o Senhor liberte, que o Senhor dê forças para essa pessoa para buscar a ajuda. Por favor, meu Deus, eu clamo por isso, em nome e por amor de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Nós nos encontraremos amanhã aqui em mais um programa Escola Bíblica.